Boa tarde para vocês. Para quem... não, todo mundo aqui me conhece. Mas para os de casa, se alguém estiver assistindo, não me conheça. Meu nome é Paulo Marcelo. Estou no 4º ano de teologia, com glória a Deus, me formando esse ano, se Ele permitir. Ano que vem me formo em psicologia também. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Estou aqui, todo sábado venho fazer minha prática pastoral do 4º ano. E, ok, hoje estou com minha mamãe, que eu não vejo desde a semana passada, gente, há muito tempo. Poxa, eu estava com saudade. Então, veio aqui com minha mamãe, meu irmão e meu amor, essa menina linda que cantou aqui na frente. Gente, que música linda, menina linda cantando como perfeito. Então, obrigado, meu amor. E hoje nós vamos falar sobre isso. O ser humano integral. Como podemos construir, melhorar nossa saúde mental. Antes, eu queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias num texto bastante conhecido. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Tudo que está no Novo Testamento são cartas. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Nosso diretor de transmissão já me pediu para eu me manter até aqui e daqui para cá, para eu não ser pego fora do enquadramento. Então, vou tentar não andar pela a parte alta aqui todinha, pela plataforma toda. Mas, brincadeira, vai dar certo. 1 Coríntios, então, capítulo 10, verso 31. Antes da gente ler, vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, na Tua presença, honrando e glorificando Teu santo nome. Obrigado por toda a programação que teve até agora. E agora queremos abrir a Tua palavra, que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer e colocar em prática em nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, é o que diz minha versão, a Nova Almeida atualizada. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Falar sobre esse tema, na presença principalmente achei que Tamires estava aqui. Tamires precisou sair? Me sinto menos pressionado. Porque, tipo assim, eu tô formando em psicologia ano que vem, mas Tamires já é psicóloga. Aí eu fico, gente, vou falar... É que nem eu querer falar de Apocalipse para o meu professor de Apocalipse, doutor em Apocalipse. Eu não vou fazer isso. Brincadeira. É bom quando... meu colega uma vez, ele foi fazer uma meditação de Apocalipse, na aula de Apocalipse. Ele falou, o bom de fazer esse tipo de assunto agora é que o professor está do lado. Então, se a gente errar, ele corrige a gente. Então, e eu sei que tem gente aqui que tem mais conhecimento que eu também. Então, se eu falar besteira, é só me corrigir também, tá bom? E vamos aprendendo juntos. Olha, o ser humano é um ser integral. E a primeira coisa que eu queria deixar claro com vocês. Esse verso fala que tudo que está na gente deve ser para a honra e para a glória de Deus. Tudo. Porque o ser humano, ele não é feito simplesmente... Eita, passou demais. Era para um de cada vez. Ou não era para um de cada vez? Não, vai assim mesmo. O ser humano não é simplesmente feito da parte mental, e aqui eu coloco junto com o emocional, físico e espiritual. Não. O ser humano não são apenas 3 áreas. São partes de um todo. Você já deve ter ouvido que o ser humano é feito de mente, corpo e a parte espiritual. Mas eu vou além disso. O ser humano não é feito disso. Ele é isso. Há uma diferença. Se nós tratamos essas 3 áreas como intrinsecamente conectadas, nós damos atenção a todas elas. A irmã Cíntia colocou uma preocupação aqui. Agora eu não lembro se foi Cíntia ou foi a irmã Mariana, que falou da questão de não separarmos o emocional com o espiritual. Acho que foi a irmã Cíntia. De qualquer jeito, de fato, há uma linha tênue. Há uma linha tênue
entre a parte emocional e a parte espiritual e a parte física. Os três estão conectados, apesar de serem diferentes. Os três estão conectados. Então, cada área precisa ser dado atenção. Não adianta querer cuidar do seu físico sem cuidar do espiritual e do emocional. Não adianta querer curar qualquer doença física, por uma gripe, uma diabetes, qualquer coisa, só ligando com alimentação, só ligando com tratamentos biológicos, ou químicos, ou farmacêuticos. Não só isso. Se você não cuidar das suas emoções, e se você não cuidar da sua parte espiritual, você nunca vai se recuperar. Estávamos visitando uma irmã que quebrou o fêmur. Mas essa debilidade dela, apesar de ser algo sério, você quebra um fêmur, é complicado. Mas o tempo que ela está passando por isso, já passou da hora do corpo recuperar. Por mais que ela tenha outros problemas, por mais que ela já seja de idade, já está passando tempo demais. E por quê? Porque o emocional dela não está bem trabalhado. Não está dada a devida atenção. E isso compromete todo o resto do corpo. Então, antes de continuarmos essa palestra, lembre-se, o ser humano não trata depressão só com apoio psicológico. Não trata fraqueza na fé só com oração em Bíblia. O ser humano não trata só diabetes com tratamentos farmacêuticos, não. O ser humano trata qualquer um desses problemas mexendo em todas as áreas. Então, você não vai tratar nenhuma área com só a coisa daquela área. Entende isso? O ser humano é um ser holístico. É algo que nós acreditamos. O ser humano é um ser completo, um ser todo. Então, eu pergunto para vocês. Pessoas que estão boas espiritualmente, elas sofrem? Obviamente, vocês sabem que sim. E eu queria aqui enfatizar algo, apesar de óbvio, aproveitando o contexto. Se você veio achando que ia ter uma palestra só de psicologia, lembre-se, eu também estou formando em teologia, então não vou conseguir separar as duas coisas. Então, queria trazer alguns exemplos de pessoas até que boas espiritualmente, mas passaram por dificuldades. Josafá foi um rei incrível, mas quando o profeta falou que ele ia, o profeta Isaías, falou que ele ia morrer, ele ficou desesperado e chorou de desespero. Um rei, vencedor de batalhas, chorando porque ia morrer. Simplesmente. Oxe, tá bom, então tira, você não está me atrapalhando. Então, um rei, vencedor de batalhas, vencedor de tudo quanto é disputa, e ao falar que ele ia morrer, ele entra em desespero. Ué, como assim? Ele também passou, faz parte. E era um rei que andava segundo os caminhos de Deus. Não é à toa que logo depois disso, o profeta chega e diz que ele ia viver mais 14 anos. 14 anos. Então, faz parte. Por exemplo, Jó. Jó, um homem íntegro, o mais reto da sua geração, ele amaldiçoou o seu nascimento. Além de desejar-se a morte. Então, ele desistiu da sua vida. E era um homem que andava segundo os caminhos de Deus. Outra pessoa, Elias. Elias é um caso clássico. E o caso de Elias é mais incrível. Ele acaba de ganhar de 850 profetas. 450 de Azera e 450 de Azera e 400 de Baal. Ele venceu 850 profetas sozinho com Deus. Mas só tinha ele de ser humano ali a favor de Deus. Ali naquele momento. E ele pede para descer fogo, o fogo desce e acabou-se. Logo depois disso, Jezabel fica irritada, diz que vai matar ele e Elias foge com medo de uma mulher. Ele não temeu 850 homens que queriam matar ele também, mas eram profetas ali, mas teve medo de uma mulher. Você viu que a mulher brava dá medo. Mas não é só isso. A fé de Elias vacilou. A fé de Elias vacilou. E acabou que ele chega e pede, Senhor, eu não aguento mais.
Deixa eu morrer, por favor, já chega. Ele acabou de fazer um dos maiores feitos da vida dele. Foi de 100 a 0 muito rápido. Não só ele. Davi, no Salmo 3, ele se coloca como alguém perseguido por todos. Ele se sentia quase derrotado e pedia que Deus logo se manifestasse para ele poder receber a vitória. Ele não aguentava mais. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Outra pessoa. Vamos lá. Outra pessoa. Meu xará. Por mais que o apóstolo Paulo fosse um homem firme, com uma história de vida incrível, ele mesmo dizia que ele não conseguia agir por ele mesmo. Eu tento fazer o que é certo, mas eu não consigo, eu só faço o que é errado. Poxa, eu só faço o que é errado. Foi isso que ele disse. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, faço e refaço. Só faço aquilo que não presta. Era o que Paulo dizia. Claro que tinha um contexto específico. Mas ele se sentia como alguém que não conseguia fazer algo bom. Também teve a crise dele. E o maior de todos os exemplos, o próprio Jesus. Gente, Jesus sofreu mais que todos nós. E não pense que ele passou por isso sem nem sentir nada. Jesus era 100% Deus. 100% Deus e 100% humano. Como entender isso? Não sei se você pergunta para ele. Mas ele passou por sofrimento. Ele sofreu psicologicamente também. Ele não só sofreu com o chicote. Ele sofreu com a dor dos pecados em cima dele. Ele chegou a um ponto para pedir para Deus: Senhor, tem uma maneira que eu possa resolver esse problema sem passar por essa dor? Eu não quero sofrer. Jesus não queria sofrer. Que bom, né? Porque ele era humano. Também humano. E seu ápice de sofrimento foi na cruz. A ele chegar e dizer que ele se sentia desamparado do próprio Pai, do próprio Deus. Pessoas boas espiritualmente sofrem. Ter uma vida espiritual em dias com Deus não te isenta de passar por qualquer tipo de crise. Por isso eu enfatizo o que já foi dito aqui, o que já foi dito no vídeo: depressão não é falta de fé. E não necessariamente uma pessoa que está de bem com Deus não vai passar por depressão. Não pense, não tem um escudo para isso. É que nem qualquer pessoa que estiver bem com Deus, ela pode ter um câncer, ela pode ter uma diabetes, ela pode ter qualquer tipo de doença, qualquer coisa. Mesmo tendo sua vida de comunhão com Deus em dias. O diabo está aí. E ele está querendo matar e destruir a gente o tempo inteiro. Então, ter uma vida em dias com Deus não nos isenta dos problemas. A vida ao lado de Deus não é um mar de rosas, caso você ainda não tenha entendido. Então, há algumas coisas, sabendo que depressão não é um resultado direto apenas de uma falta de fé, apenas de uma falha na nossa vida espiritual, não é só isso. Pode estar ligado? Pode não, está ligado, porque qualquer doença é déficit de todas as áreas, físico, mental, espiritual. Vou ficar enfatizando isso porque o ser humano é um ser todo. Então, apesar da depressão não ser apenas falta de fé, há algumas coisas que devemos ter em mente. Diante de chegar de alguém que esteja passando por essas dificuldades, qual deve ser a nossa postura? O que devemos falar? Já foi falado aqui algumas frases que não devem ser ditas. Eu queria dizer que são frases do senso comum, mas não são. Tem muita gente que fala isso ainda, então vai se tornar frase do senso comum quando as pessoas pararem de dizer. Enquanto lá não é frase do senso comum. Então, infelizmente, as frases ditas por Cíntia, pela mulher do vídeo, a psicóloga do vídeo, são frases também que devemos evitar. Mas além de frases, não tenha uma postura de acusação. A pessoa com quem você está lidando, ela provavelmente já se cobra demais por causa do que ela está passando. Não chegue simplesmente uma pessoa que está com depressão ou com qualquer outra crise emocional, ansiedade, enfim, e diga: saia dessa, ou
não exatamente essa frase, mas você mostre uma postura de simplesmente dando soluções para ela. Oh, é só você resolver assim e dar uma solução. Pense mais em Deus, converse com amigos e... Não é só isso. Não é só isso. É muito mais complexo, é a mente humana, meu querido. E ela sabe disso. A pessoa para quem você está falando isso, não se ache o mais incrível. Você não é a primeira pessoa que está falando isso para ela. Ela já deve ter ouvido isso de outros. E cada vez que ela ouve isso, é uma facada no coração dela por pensar, puxa, é tão simples e eu não consigo fazer. Poxa, como eu sou horrível mesmo. Então, não se coloca uma postura de simples acusação e solução de problemas. Não. Uma postura de acolhimento. Que já foi dito aqui também. Se coloque como alguém disposto a ouvir os problemas da pessoa. Você não tem que concordar com tudo que ela diga, até porque muitas das coisas que ela pode estar dizendo provavelmente estão erradas. Por isso que está gerando esse problema nela. Mas você não precisa dizer que estão erradas, nem se mostrar como você tem a verdade, nem simplesmente jogar a verdade na cara dela. Você pode simplesmente acolher. Tentar ter um pouco de empatia. Você nunca vai conseguir entender o que ela está passando. Uma pessoa com depressão, ela, ou que já teve, ela não vai entender, nem entende uma outra pessoa que está passando por depressão. Ela pode até entender um pouco, mas são situações distintas, são experiências distintas, são pessoas distintas. Então, nosso papel é ouvir as suas dores, ouvir os seus problemas, ser um ouvido amigo. Não necessariamente ser uma parede, mas ser alguém que vai ouvi-la sem acusá-la. Ela só está precisando colocar isso para fora de algum jeito. Isso está fazendo bem para ela. Para você pode estar sendo, para que ela está falando? Para que eu já ouvi um pensamento assim? Para que expor seus problemas se não está a fim de procurar uma solução? Há situações que as pessoas só querem expor seus problemas para tirar isso do seu coração. Tirando isso do seu coração, ela para procurar uma solução. Mas até lá, primeiro ela precisa se esvaziar disso que está causando dor a ela. E você pode ser a pessoa que ela encontra para poder ajudá-la nesse processo de se construir, se sentir melhor. Vamos ter uma postura, então, de acolhimento. Outra coisa, não se coloque como alguém autossuficiente. Isso é muito comum, principalmente suspeito a dizer, mas tipo assim, são dois tipos de pessoas que a sociedade em geral vê como alguém que pode ser tudo o que ela precisa para passar por uma crise. São estudantes de 2 cursos, teologia e psicologia. Aí junta 2 numa pessoa só, aí você vê o que a gente passa. Não é porque a pessoa está se estudando sobre o assunto que ela sabe, conhece sobre o assunto. Nem o formado, o profissional em si tem a resposta para todos os problemas, quem dirá um leigo? Ao alguém chegar para você e se abrir e falar dos seus problemas, ouça, acolha, tenha essa, não só ouvir e ficar calado, mas fale coisas que mostrem a essa pessoa uma postura de acolhimento, mas não pare aí, por favor, tenha amor à vida da pessoa. Encaminhe ela para um profissional. Fale, e não só dizer, vá procurar um psicólogo. Engraçado você. Não. Eu tenho um contato de um psicólogo. Se você não tem, você vai atrás e traga para aquela pessoa, ajude ela nesse caminho de busca por saúde, por melhora da saúde mental. Ela que está com problema, ela que vai atrás. Filho, quem é mais fácil de correr? Alguém que está com a perna machucada ou alguém que está com as 2 pernas boas? Quem que é mais fácil de correr? Quem está com as 2 pernas boas ou uma perna machucada? Responda, gente. As 2 pernas boas. Então, você que está com as 2 pernas boas, vá atrás, ajude essa pessoa, indo atrás de ajuda para ela. Ajude ela nesse processo. Vai mal acostumar. Ela está numa crise. Numa crise, você não age de maneira normal. Você ajuda ela a sair dessa crise. Vá atrás de ajuda. Busque para essa pessoa. Mostre como alguém que está preocupado com a saúde dela. Mostre-se como alguém que está preocupado em seu bem-estar. Não só como alguém que sabe a solução, mas que está disposto a ir atrás da solução para trazer para ela.
Ah, isso dá trabalho. Ah, não me diga. Não me diga que isso dá trabalho. Deus nos chamou para levarmos a mensagem do evangelho para outros. Isso é fácil? Ah, eu estou salvo, ele que está perdido, ele que vai atrás do evangelho. É assim que a gente pensa? Ah, ele não conhece da Bíblia, deixa ele vir me pedir estudo bíblico. É assim que a gente pensa? Não deveria, né? Nós devemos ir atrás. Se nós agimos assim, com o pão da vida, da palavra de Deus, por que não com as outras questões físicas e emocionais? Não se coloque como alguém autossuficiente. Um terceiro ponto. No processo de escuta, que a pessoa está ali falando, no processo dessa escuta, você não precisa ser psicólogo para perceber algumas coisas. Algumas frases autodestrutivas. Não sirvo para nada, sou inútil, só faço mal, só machuco as pessoas. São frases que as pessoas tendem a pronunciar. E isso, independente de quem estiver falando isso, está errado. Qualquer coisa que você generaliza, você não é perfeito. Você não é tão perfeito a ponto de não servir para nada. Você teria que ser muito bom para você não servir para nada. Você teria que ser muito incrível para ser um inútil. Você teria que ser realmente muito expert. É que nem aquela ideia. O que é mais... É para alguém zerar, para alguém simplesmente errar tudo, é tão difícil quanto acertar tudo. É uma possibilidade específica. Não tem como você ser ruim em tudo. Só não servir para nada, só machucar as pessoas. E não só, você não só ouve essa frase e diz, isso está errado. Não. Fale para ela. Você falou que não serve para nada. Mas eu lembro de uma vez, quando eu estava triste, e você me falou de como eu sou especial, cantou uma música para mim, conversou sobre minha série favorita, foi comigo no mercado comprar umas coisas, passeou comigo no shopping. Não só falar, você serve para alguma coisa. Dá exemplo. Isso se você tiver exemplo. Então tenha cuidado. Eu só machuco as pessoas. Bom, você falou que você machuca as pessoas, que você só machuca as pessoas. Mas eu te acho um bom amigo. Você me ajuda a passar pelos meus problemas. Você me faz bem. Você não só me machuca, você também me faz bem. Você não precisa contar mentiras, obviamente. Você só expõe o outro lado, que ela não está enxergando. Pessoas com esse problema, geralmente, elas têm uma distorção em sua percepção, em seu campo perceptivo. O que acontece? Não que o mundo seja 100% mal, mas ela só olha para esse lado. É como uma moeda, e que ela decide olhar só para um lado da moeda, e a outra ela simplesmente ignora. Está ali, existe, mas ela não enxerga. Não enxerga não é porque simplesmente ela não quer, porque ela está com um problema de percepção. Ajude ela a perceber aquilo que ela não está enxergando. Isso pode ser uma ajuda. Pontuar frases autodestrutivas. E outra coisa. A última dica em relação não deve ser nosso posicionamento. No caso aqui, o que podemos fazer é criar uma rede de apoio. Tudo isso, a escuta, o acolhimento, ir atrás de ajuda para essas pessoas, tudo isso deve ser uma rede. E eu coloco até como um paliativo. Um paliativo. Paliativo não é remédio, não é solução, é paliativo. É para tirar a pessoa da crise, que deve funcionar em conjunto com um acompanhamento profissional especializado. Você, com toda a sua rede de apoio, ajude essa pessoa. Mas lembre-se, tenha ao seu lado alguém, um profissional. Tenha certeza de que você está ajudando num processo oficial. Alguém já está ajudando essa pessoa e você está só, como se fala, de acertar as arestas. Eu esqueci o nome que se dá. Aparando. Só está aparando as arestas. Só está dando os últimos retoques. É isso que deve ser o nosso trabalho, como leigos. Ao ouvir alguém com seus problemas, falemos, ouçamos, acolhamos e nos mostramos pessoas dispostas a ajudar, junto
com um processo profissional. Mas você pode se perguntar, há outras pessoas que podem estar me ouvindo na internet ou aqui. Paulo, como eu posso ajudar alguém enquanto eu não estou bem? Como eu posso ajudar alguém a passar por uma crise de depressão ou de ansiedade se eu estou passando por uma? Como eu posso ajudar outras pessoas enquanto eu não consigo ajudar a mim mesmo? Há uma história que provavelmente vocês já ouviram. Se eu não me engano, eu contei uma vez aqui, então vou contar de maneira resumida dessa vez. Havia um grupo de escaladores. Foram fazer um passeio na montanha. E chegou uma tempestade, separaram todos. E enquanto um deles estava voltando, uma tempestade muito forte separou eles. Estava difícil de enxergar, de atravessar simplesmente. E quando esse homem está voltando, ele vê alguém caído no chão. Ele tem duas opções. Ou pega essa pessoa, carrega essa pessoa até o próximo lugar seguro, ou deixa ela ali morrer, porque ele mesmo estava mal se aguentando, como é que ele ia aguentar levar outra pessoa? E tentava chegar no lugar seguro. Pela humanidade dela, ele resolveu carregar a pessoa nos ombros e levar até um lugar seguro. Ao chegar lá no lugar, o médico que foi analisá-los, o amigo que ele carregou ainda estava vivo, e o médico chegou para aquele que o socorreu e disse, olha, duas coisas para você. Primeiro, o óbvio, você salvou a vida dele. Se não fosse você, ele teria morrido. Mas a segunda coisa, se não fosse ele, você teria morrido. Se você não tivesse parado no caminho para carregá-lo e levar aqui para o pronto-socorro, você não tinha sobrevivido. Enquanto você o carregava, seu calor passava para ele, o aquecia, e o calor do corpo dele te aquecia. Você salvava as pessoas. Você o salvava enquanto salvava a si mesmo. Pena que a fonte ficou ruim, mas ali está escrito, salve-se enquanto salva os outros. Você não precisa ser perfeito para levar uma mensagem de perfeição. Trazendo para o outro lado, que não podemos deixar de trazer. Você não precisa ser conhecedor totalmente da Bíblia para levar a Bíblia para as pessoas. Então, por que você teria que ser alguém 100% saudável mentalmente para trazer uma mensagem de saúde mental para outras pessoas? Você não tem que ser alguém resolvido com todos os seus problemas para ser a solução dos problemas da vida de outras pessoas. Você não precisa ter todo o conhecimento psicológico para poder chegar e prestar algum tipo de apoio psicológico para alguém que precisa. Você não precisa... O processo de plenitude, de salvação de si mesmo, de melhora da sua própria saúde mental, é tentar ajudar outras pessoas na medida do que você pode. É claro, um doente, ele pode até ajudar outro doente. Talvez não vai ser tão eficaz quanto um menos doente, mas vai ter o seu papel. Todos nós temos o nosso papel. Que nessa noite, nessa tarde, nós possamos ter visto um pouco de qual deve ser o nosso posicionamento diante de pessoas que podem apresentar demandas emocionais para a gente. Não devemos ser, não é para todo mundo virar psicólogo, não necessariamente, mas todos nós podemos ser amigos, todos nós podemos ser cristãos, todos nós podemos ser acolhedores. Então que na sua vida você demonstre ser um cristão verdadeiro, acolhendo aquele que o precisa, na medida que você possa ajudar, com a intenção certa, com sinceridade de coração, preocupação com o bem-estar de outra pessoa, você pode ser usado por Deus para salvá-la dos seus próprios problemas. Então, é isso a mensagem dessa tarde. Alguma curiosidade? Alguma pergunta? Acho que uns 5 minutinhos dá. Alguma pergunta pontual? Não sei se eu vou poder responder assim, mas se alguém tiver alguma coisa que gostaria de pontuar, um comentário, uma pergunta, uma dúvida. Alguém gostaria?
Pode ser um comentário também de algo que achou interessante, não tem problema. Ok. Não tendo... Irmã Francisca? Que bom. Você percebe como isso está ligado ao nosso cotidiano. Isso tudo pode nos ajudar a nossa percepção de como ajudar na percepção de outras pessoas. De como ajudar a cada um com as suas dificuldades. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de todos nós levantássemos para a gente fazer uma oração. Agradecer ao convite de Mariana e de Cíntia por estar fazendo essa pequena palestra, assim. E numa próxima, pode chamar, que a gente está aqui também, tá bom? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado por sentir a Tua presença no nosso meio. Obrigado por nos fazer conhecedores da nossa parte em relação a outras pessoas. Do que podemos fazer para amenizar o sofrimento de outras pessoas. Do que podemos fazer para apressar a sua volta. Do que podemos fazer para tornar a vida das pessoas um pouco menos difícil enquanto o Senhor não vem. Que nós possamos sempre mostrar a Cristo na nossa vida. Que nós possamos ser pequenos raios de luz nesse mundo afundado em tamanha escuridão. Que possamos levar uma mensagem de alegria, de esperança, de salvação para aqueles que tanto a buscam. Nós pedimos por essa semana que está começando, desconhecida para nós, mas que o Senhor sabe cada detalhe. E que o Senhor nos proteja a cada momento. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Desejo uma feliz semana para a pessoa que está do seu lado. Um abraço. Feliz semana para todos. E em breve nos encontramos de novo.